Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Errâncias no YouTube. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e eu queria aqui dar minha opinião, dar meu pitaco em relação a esse debate tão frequentemente recuperado sobre a relação entre psicanálise e ciência. Não, esse vídeo não é um vídeo sobre o tal do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. Aparentemente, né, o livro não mereceria toda essa atenção. Ele levantou um debate, há quem acha que o debate é bem-vindo. Eu não quero falar disso. Eu quero falar sobre a insistência desse debate. Isso por quê? Porque eu acho ele fraco. Não que eu ache que a questão é irrelevante, de maneira alguma. Na verdade, eu acho a questão altamente relevante. O problema é que a questão tratada dessa maneira, né, a relação entre psicanálise e ciência, genericamente assim, é um mau problema. Porque ele é um problema troncho, ele é um problema difícil de manejar, ele é um problema de contornos vagos, ele é um problema impreciso. E aí a disputa fica empobrecida, né? Assim, a maneira como o debate é conduzido fica muito à mercê de volteios retóricos, de posicionamentos contundentes, de politicagem, de acesso e de lacração. É, Isso é uma parte relevante do nosso mundo, não quero dizer que isso é indiferente, é claro, mas não é isso que me interessa. E aí, então, onde se trata de um debate propriamente, eu acho que o debate dificilmente avança quando ele é formulado nesses termos. Então, eu acredito que a questão acerca das relações entre a psicanálise e a ciência é uma questão altamente relevante. O debate psicanálise e ciência é um debate difícil de avançar, né? Tem um livro de um amigo e um pesquisador que é referência nacional na área, que é o Paulo Bia, que tem como título justamente Psicanálise e Ciência, um debate necessário. E aí o ponto é que o Beer ele vai avançando na proposição do debate de maneira que circunscreve muito o campo. Ele apresenta uma definição do que seria psicanálise, apresenta uma definição do que seria ciência, apresenta uma definição de como poderiam se dar os termos desse debate, e a partir daí ele trata da questão. Né? Então, uma determinada concepção de psicanálise, uma determinada concepção de ciência, uma determinada concepção acerca do modo como esses campos podem interagir de maneira que seja vantajosa para os dois, e com isso, como a gente pode avançar no debate. Um livro muito sucinto, muito claro, muito elegante, muito bem feito, recomendo a leitura para quem se interessa pelo tema. Agora, tem toda uma circunscrição que não aparece no título, que é feita ali e que torna o debate relevante. E aí, a partir dessa circunscrição, ele levanta um debate necessário dentro desse vasto campo. Né? Então, é uma produção muito meritória, muito interessante, onde ele está falando para recuperar, basicamente, a partir da lembrança que eu tenho, porque eu li bastante, né, na época do lançamento, uns anos atrás, o livro do Bier trata sobre a possibilidade de validação dos fundamentos da prática clínica psicanalítica. E a partir daí, então, a legitimidade de considerar a prática clínica psicanalítica como uma prática sonora, robusta, consistente, do ponto de vista dos parâmetros de ciência que são hegemônicos na nossa cultura. Né? É, Esse é um jeito interessante. Então, aqui a gente está tratando de validação de fundamentos. Então, os fundamentos da prática clínica podem ser demonstrados? Sim. Tem um outro campo, e aí o Bier responde essa pergunta, dei um spoiler para vocês, mas vale ver como ele faz melhor do que eu estou fazendo aqui. Tem outras questões, é claro, então a gente poderia tratar de validação do ponto de vista da eficácia. O tratamento psicanalítico é não só, né, bem fundamentado do ponto de vista científico, mas ele é eficaz? É uma outra discussão, gera outras pesquisas possíveis, gera um outro debate, porque aí, do ponto de vista da eficácia, a gente precisa de parâmetros de eficácia. Quando o Bier trata de psicanálise e ciência desse ponto de vista da validade dos fundamentos, ele apresenta parâmetros quanto aos fundamentos da psicanálise. Por isso que eu falei, é um jeito de pensar a psicanálise. Quando a gente pensa em validação do ponto de vista da eficácia, a gente precisa de parâmetros de eficácia.
E aí a gente leva numa outra discussão. Então a gente teria vários bons debates possíveis nesse horizonte amplo da validação ou da mensuração, onde a questão é a interface da psicanálise com esse ramo da ciência que foi se tornando hegemônico, que tem a ver com o estabelecimento de evidências. E a mensuração, portanto, no contexto das evidências, a mensuração do impacto, da validade, da eficácia, da razoabilidade, vários parâmetros que podem ser mensuráveis. E aí você produz evidências. E esse é um jeito de fazer ciência. Além disso, a gente precisa estabelecer do que a gente está falando quando a gente fala de psicanálise. Por quê? Tem vários modos de fazer clínica psicanalítica, por exemplo, tem vários modos de pensar psicanálise, tem vários modos de pensar clínica psicanalítica, então a gente tem vários campos em relação à psicanálise que podem ser abordados diferentemente. Que é uma coisa que eu tenho dito há uns anos, que psicanálise é muita coisa, psicanálise é muita gente. Quando a gente fala psicanálise, a gente precisa entender do que é que a gente está falando. Principalmente se a gente vai estabelecer um debate que parte da psicanálise em direção a alguma outra coisa. Em relação à ciência, vale a mesma coisa. Se, por um lado, existe esse campo hegemônico dentro do campo das ciências sobre o estabelecimento de evidências em suporte de uma determinada hipótese, esse é um jeito de fazer ciência. É possível produzir conhecimento desse jeito, a indústria científica está aí mostrando isso. Mas esse não é o único jeito de fazer ciência, inclusive no contemporâneo. A gente tem uma pluralidade metodológica, epistemológica, tem vários modos de fazer. E isso independente de ser ocidental ou eurocêntrico, ou seja o que for, ou capitalista, sei lá eu. Tem vários modos de fazer ciência em qualquer contexto que a gente pegue. Em português, a gente costuma falar inclusive de ciências humanas, tem algumas línguas que acabam desprestigiando o campo das humanidades e nem dão um estatuto científico. Eu acho mais correta a postura na língua portuguesa, onde a gente trata de ciências, inclusive nesse sentido de que existem ciências no campo das humanidades. Então, pesquisas que têm um caráter etnográfico, etnológico, cartográfico, pesquisa de campo, pesquisa participativa, essas coisas produzem conhecimento. Tem coisas que não é possível de aferir de maneira, de acordo com a lógica evidenciária, como eu costumo chamar, de partida, né? Então tem um livro, eu adoraria lembrar o nome, mas eu esqueci, que estudou a organização do Primeiro Comando da Capital, né, o PCC, a partir de uma série de recursos, então entrevistas, testemunhos, relatos, seja dentro do sistema policialesco, seja dentro do sistema das comunidades periféricas, e aí o cara foi juntando vários recursos no campo das ciências humanas para conseguir produzir um entendimento que é o entendimento mais avançado que a gente tem quanto ao funcionamento dessa grande instituição internacional, mas que é muito forte no Brasil, no contemporâneo, que é o Primeiro Comando da Capital, né? Que assim, é uma instituição que corre paralela ao Estado, é um grande organizador da dinâmica nacional hoje em dia, né? E é importante entender. E a gente não conseguiria produzir evidência em relação ao funcionamento do Primeiro Comando da Capital sem conseguir enxergar o objeto para começo de conversa. E aí a gente precisa desses outros recursos, né? Agora, é claro, a gente tem todo um outro leque de questões que dizem respeito à maneira como a psicanálise pode interagir com o campo científico e que aí suscitam outros debates talvez mais complexos. Quando a gente pensa, por exemplo, do papel da psicanálise no contexto das políticas públicas em saúde, ou no contexto amplo da saúde pública, independente de ela ser promovida pelo Estado, pelo governo ou não. E aí a gente tem uma série de debates que vão se interrelacionar, desde o contexto da economia em saúde, da gestão em saúde, contexto de promoção de políticas públicas e quais são os parâmetros dentro dos princípios e diretrizes do SUS. A gente teria que ter um cálculo do ponto de vista da eficácia no horizonte do interesse do povo, é claro, e não no interesse do governo, mas de qualquer maneira, né, se é uma política adequada e que tipo de investimento seria necessário e do que a gente está falando quando a gente está falando de psicanálise como política pública em saúde, porque, de novo, psicanálise é muita coisa, né? Então, que tipo de psicanálise está falando?
Você está pensando em um contexto específico de uma psicanálise inspirada em algum referencial estadunidense que é sistematizado, que você usa escalas, que você usa parâmetros, que o bagulho tem começo, meio e fim, tem um número definido de sessões. Você está pensando numa psicanálise estilo lacaniano, do Fórum do Campo Lacaniano. Está pensando na Sociedade Brasileira de Psicanálise, com essa ênfase meio bi, um lance meio assim. De que psicanálise você está falando? Né, uma psicanálise comunitária, periférica, né, bottom-up, assim, né, uma psicanálise que é organizada pelo próprio povo, né, em função das próprias necessidades. De que tipo de psicanálise você está falando? E isso faz diferença. E é muito difícil de parametrizar essas coisas. Inclusive porque psicanálise como um dispositivo, o bicho psicanalítico é muito irrequieto, assim, é muito arisco. Então é difícil você botar, né, um pin ali, né, você travar o negócio num determinado lugar, porque o campo psicanalítico se remexe. Então se você fala, não, psicanálise é isso, aí vai aparecer meia dúzia de pessoas aí, influencers e grandes celebridades psicanalísticas, para falar, não é não. Psicanálise é isso aqui, ó. E aí aparece um outro e fala, não, não é não, é isso aqui. E isso é próprio da dinâmica da psicanálise um pouco desde sempre, pelo menos desde os anos 10. Desde 1910 isso funciona desse jeito. Isso inviabiliza o debate? Não, não inviabiliza o debate. Mas isso torna o debate mais complexo e torna mais decisivo que os agentes envolvidos no debate possam ter honestidade intelectual para posicionar o debate direito. Porque aí a gente consegue avançar. E aí entra esse ponto que eu falo, a questão é relevante, mas a questão não é abordável desse jeito. Ah, qual é a relação entre a psicanálise e ciência? Cara, a relação é multifária, ela é heterógena, ela é pautada por uma série de determinantes que são diversos entre si. Você não consegue responder essa pergunta num ponto só. Então você precisa parametrizar a coisa, estabelecer esses determinantes que vão posicionar o debate para que o debate possa avançar bem. Né? Então, o Paulo Bierer, para voltar para aquele exemplo, ele estabelece um ponto que é muito importante do ponto de vista histórico, porque teve críticas muito bem feitas à psicanálise, teve gente que criticou a psicanálise de um jeito muito bom. E só para deixar claro aqui, eu não tenho nada contra críticas à psicanálise, por sinal quem me conhece deve saber que eu critico bastante a psicanálise. Não porque eu seja contra ela, mas porque eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, tem muito problema, tem muita coisa mal resolvida, muita coisa mal posicionada. Então eu acho o debate bem-vindo, o debate é necessário. E aí, o Paulo Bierer, então, para voltar para o livro dele, ele pega um ponto que historicamente é crucial. Teve um cara, particularmente, o Adolf Grünbaum, que ele estabeleceu uma crítica muito interessante num livro que chama Os Fundamentos da Psicanálise. Isso nos idos ali dos anos 50, 60, por aí, essa crítica foi feita há muito tempo atrás. Crítica boa. A comunidade psicanalítica se movimentou ali. Né? Até um psicanalista da IPA, o Robert Welder, ele criou um negócio que a gente um pouco usa até hoje, que chamam de escala Welder, que ele tentou dividir a clínica psicanalítica em níveis de produção de fenômenos. Então, desde o que está acontecendo aqui que uma câmera pega, até a formulação de uma interpretação, até a teoria de referência do psicanalista, são níveis diferentes, né? Diz o Welder. E isso pensando justamente nessa questão, ele cita, né, o Grünbaum na introdução desse texto dele, que é derivado de um colóquio da IPA que foi dedicado justamente à relação da psicanálise com a ciência. Então o Grünbaum, ele fez uma boa crítica, e a crítica fez avançar o debate. Né? Então foi bom. E o que o Bierer pega é o trabalho de um grupo de pessoas, coordenada por um cidadão ali que era o Chevrin, que se dedicou a responder às críticas do Grünbaum, demonstrando que os princípios, os fundamentos, como o Grünbaum chamou, os fundamentos da psicanálise do ponto de vista clínico, para a clínica, na verdade, os fundamentos teóricos para que a clínica seja teoricamente sonora, que esses princípios, que esses fundamentos são demonstráveis. A gente consegue demonstrar que existe defesa, ou que existe conflito. Como existe conflito, existe defesa. E aí o Chevrin foi lá e demonstrou, metendo eletrodo na cabeça da galera, mano. Tipo, ele demonstrou, né, jaleco branco style, assim. E foi lá e demonstrou, foi fazendo um monte de estudo, experimento, financiamento, laboratório, colaboradores, artigo com nome de 20 autores e não sei o quê. E chegou nesse ponto que o Grünbaum falou, cara, boa, mandou bem, é isso aí, demonstrado. Estou satisfeito quanto ao ponto que eu apontei, vocês parecem ter respondido bem.
Então o Beer conta essa história. E ali, o ponto é que isso posiciona o debate, né? O lance do Beer não é o debate não é mais necessário, o debate foi resolvido. Então não é psicanálise e ciência um debate que não é mais necessário. O ponto do Beer é o debate é necessário, mas a gente precisa posicionar ele direito. E aí ele mostra esse encaminhamento que não resolve a questão. Só que ele mostra que a comunidade psicanalítica pode se portar de maneira um pouco mais responsável diante da questão. Então, não com uma proclamação de descompromisso. Né? Não, pô, a psicanálise não é ciência porque ela nunca quis, nunca quer ser, tem raiva de quem é. A psicanálise não tem nada a ver com ciência, foda-se a ciência. Não é essa postura que o Beer defende, ele defende que o debate é necessário e que, portanto, a psicanálise tem que pensar sobre o estatuto da sua relação com a ciência, mas que essa relação, a natureza dessa relação, ela precisa ser bem parametrizada para que a gente consiga avançar no debate. Tá? Eu, pessoalmente, acho que o debate é necessário não onde ele põe arreio no movimento psicanalítico, não onde ele aprisiona a psicanálise. Porque, bom, a praxis científica ela é muito exigente, né? Você precisa fazer as coisas de um jeito específico ali, particularmente no contexto dessa hegemonia com uma pretensão imperialista, que é essa da produção de evidências como parâmetro único de razoabilidade científica. O meu posicionamento sempre foi que o debate é necessário, o debate é bem-vindo, mas é importante a gente conseguir reconhecer a pluralidade daquilo que os humanos conseguem produzir enquanto eles estão no mundo. A gente produz uma série de coisas, muitas delas podem ser beneficiadas por um aporte da natureza, né, desses aportes que a ciência traz. A ciência ajuda a fazer avançar muita coisa. Muita coisa, quando a gente faz saber, a gente melhora. Nem tudo, tem coisas que não. Então, eu sempre fui dessa posição segundo a qual a relação da psicanálise com a ciência ela é uma questão relevante, ela é uma questão que deve ser abordada, é uma questão que deve ser levada a sério, mas a gente precisa de parametrização para isso. Então, a minha opinião principal em relação a esse debate é que esse debate precisa ser bem posicionado. E infelizmente tem muitas vezes muitas vezes em que esse debate ganha muita visibilidade a partir de um posicionamento que é ruim, que é pouco produtivo, que é pouco interessante. Né? E isso aconteceu com esse livro, justamente que eu falei, que é do qual eu não queria falar, eu não li. E eu falei para amigos meus, eu só vou ler se alguém me der na mão, porque eu faço questão de não comprar esse livro. Porque eu acho que o título do livro é feito para vender. A maneira como ele é polêmico, a maneira como ele é desrespeitoso com vários campos que existem aí, independente de eu gostar deles ou não, é um texto que age de má fé do ponto de vista intelectual. É um texto aparentemente raso. Eu não cheguei a ler ele, como eu já disse para vocês, mas eu vi um tanto do bafafá, porque eu não consegui não ver. E eu vejo que o debate é muito ruim, o debate é muito pouco qualificado. Então esse livro, né, o da Pasternak e do Orsi, lá, o Que Bobagem, ou Quanta Bobagem, qualquer coisa assim, é um livro que deu muita visibilidade para um debate que eu acho que é necessário, mas que, do jeito como ganhou visibilidade, ele não faz avançar nada. Vai lá a comunidade psicanalítica e manda seus figurões, manda seus generais lá com as suas grandes espadas epistemológicas, eles vão, tá errado, que absurdo, que baboseira e não sei o quê. Né, um monte de gente mandou bem, pô, parabéns pros caras, um monte de galera entrou no debate, sujou as mãos ali, foi pra lama, né, e foi ali, né, no corpo a corpo com o texto e com os autores, inclusive, para tentar mostrar que o texto não era razoável. E eu acho uma pena, eu acho isso tudo muito triste, honestamente. Assim, não que eu ache que a gente não deve falar sobre a relação entre psicanálise e ciência, mas que a gente precisa ver como a gente vai falar dessa relação. E acho isso importante, até porque discordo de uma posição que é muito comum na comunidade psicanalítica, é muito comum psicanalistas falarem não, porque, pô, a gente precisa da psicanálise no SUS para todo mundo tem que ter acesso à psicanálise. Eu não tenho certeza, honestamente, assim, eu acho que em alguns aspectos muito específicos pode ser que sim, mas aí a gente precisa de uma parametrização que o psicanalista não costuma gostar. Né? Então, pô, a psicanálise pode ser útil em alguns contextos específicos, eu acho que sim. Ah, todo mundo tem que ter psicanálise disponível, tem que ter, tipo, 5 psicanalistas em cada postinho. Pô, eu acho que não.
vai custar uma infinidade de dinheiro e pô, o SUS já tem dificuldade de bancar o que ele faz, e o que ele faz me parece tão importante. É, então a psicanálise pode ganhar mais espaço? Pode ser. Isso pode ser bom para a população? Talvez. Mas a gente precisa ver como fazer isso. Então eu tenho, né, inclusive reservas, e em função dessas reservas eu acho importante a gente poder avançar nesse debate. Não só sobre psicanálise e ciência, mas sobre psicanálise e adequação, psicanálise e eficácia, psicanálise e pertinência. Falo muito sobre a pertinência da psicanálise, eu acho que é um campo polêmico, difícil. Em muitas ocasiões eu acho a psicanálise impertinente, acho que a psicanálise não tem pertinência em lugares em que ela se mete em lugares que ela não deveria estar. Então, né, eu não me entendo aqui como um grande defensor da psicanálise. Eu sou um defensor da questão, e eu acho que a questão tem que ser tratada de maneira respeitosa e intelectualmente honesta. E essa é a minha opinião básica. Tá? Daqui para frente a gente teria que escolher. Então, para ter um vídeo de opinião que avance mais do que o que a gente tem aqui, a gente precisa de uma circunscrição do tema. Psicanálise no SUS, pô, dá para falar um monte de coisa. A validação da psicanálise do ponto de vista dos seus fundamentos, pode falar um monte de coisa. Eu vou fazer basicamente uma resenha do livro do Beer, que eu acho que meio, né, posiciona a questão. A validação da eficácia da psicanálise. Pô, assunto dificílimo. Tem amigos meus estudando, né? O Bartolomeu Vieira, né? Algumas pessoas interessantes estudando isso. Mas esse vídeo teria que escolher, e aí então a gente teria possibilidade de avançar. Então a postura básica é essa, que depende, é claro, da pluralidade, depende dessa característica heteróclita, heterogênea do campo, e por conta disso da necessidade de posicionar adequadamente o debate, porque ele é sim necessário, mas nesses termos de uma grande questão, psicanálise e ciência, ele é um problema que dificilmente avança. Né? Então, é isso que eu queria apresentar, essa é a minha posição, né, a minha opinião nesse contexto. Espero que tenha feito sentido para vocês. Discordâncias, divergências, concordâncias, o que quer que seja, fiquem à vontade para usar o espaço dos comentários, ele está aí para isso e eu fico feliz sempre que alguém de vocês participa. Agradeço a todos, né, que costumam aí interagir e a gente se encontra numa próxima, beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço e até lá.